Oi, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um podcast que eu ainda não decidi o nome. Mas antes de falar a respeito do episódio de hoje, eu quero revelar para você qual o principal motivo de eu ter criado estes episódios. Eu queria achar um jeito de compartilhar de uma maneira simples aquilo que o Espírito Santo estava trazendo ao meu coração através da leitura dos evangelhos, porque eu estou lendo os evangelhos de modo paralelo. E então, uma luzinha brilhou aqui e eu pensei, caramba, o podcast! E cá estamos nós. E a passagem que eu quero compartilhar com você hoje é sobre a sogra de Pedro, que se encontra em Lucas 4, 38 e 39, Mateus, versículos 1, 30, 31 e Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. E hoje nós ficaremos com Mateus, que diz assim: E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, viu a mãe de sua esposa, ou seja, a sogra, deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Antes de entrar nessa passagem propriamente dita, eu quero te explicar o que estava acontecendo comigo antes. Eu ainda estava muito sensível pela passagem, pelos versículos em que Jesus chama 4 dos seus discípulos. Inclusive tem vídeo a respeito desse chamado no meu Instagram. E nisso, uma parte que me tocou muito foi quando Pedro, ele cai nos seus joelhos e diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador diante de Jesus. E eu estava me sentindo assim, eu estava vendo os meus pecados e vendo a santidade de Jesus, e eu me sentia muito doente, porque o pecado faz isso com a gente. O pecado, ele nos deixa doente, ele nos adoece. O resultado do pecado é a morte. E eu não tinha cometido nada, sabe, chocante aos nossos olhos. Eu não estou dizendo que o pecado não é chocante, mas nenhum ato de pecado extravagante. Só que eu sentia o peso do pecado sobre mim. E eu sentia tristeza por isso. Por estar no meio de uma sociedade que peca. Bateu Isaías aqui. Mas eu sei que eu chorava muito, dizendo: Senhor, como que eu posso te servir? Sentindo todo esse peso do pecado, vendo o quanto eu ainda sou diferente de ti. E então eu li esses versículos e eu perguntei ao Espírito Santo, o que eu posso aprender com a sogra de Pedro? Porque eu não tenho sogra. Um dia terei, em nome de Jesus, ela vai ser muito boa, amém? Mas eu fiquei questionando. Então o Espírito Santo parece que iluminou, vamos trocar a palavra, iluminou os meus olhos. Em que sentido? Assim como eu me sentia doente, a sogra de Pedro também estava doente, ela estava com febre. Mas Jesus lhe tocou. E a única saída para mim era que Jesus me tocasse. Eu precisava sentir o toque curador de Jesus, eu precisava sentir a misericórdia de Jesus vindo sobre mim. E não foi só isso. A sogra de Pedro, a palavra nos conta que ela se levantou para servir. Em Lucas vai dizer que Jesus a levanta. Muitas vezes nós precisamos ser levantados por Jesus porque não temos força para sermos levantados, para nos levantar sozinhos. Mas eu queria o toque de Jesus e eu queria me levantar. Mas o que eu acho também muito interessante é porque a sogra de Pedro, ela não se levantou para nada, mas ela se levantou para servir. E o que eu acho de bonito nisso? Porque levantar é um movimento, é um verbo que te dá aquela ideia de um movimento para cima. Você está deitado, você levanta, então de baixo para cima. Você está sentado, você levanta, de baixo para cima de novo. Mas servir é um verbo que nos traz a imagem de algo menor, algo que vem de cima para baixo. São movimentos opostos. E o que acontece? Quando nós somos tocados por Cristo, curados pelo Senhor Jesus, nós não nos levantamos para sermos grandes diante dos homens, mas nós nos levantamos para servir. Porque se o nosso rei, ele serviu, por que nós, sendo seus servos, não serviremos também? Você consegue entender o
quanto que o toque de Jesus é necessário para que você se levante, para que você sirva. E o tanto que é necessário que você não se levante para sentir orgulho de si mesmo, mas para que você sirva. Naquela semana eu senti a misericórdia de Cristo. Eu não conseguia curar a mim mesma, assim como eu não consigo. Eu não consigo mudar a mim mesma. Eu ainda sou barro nas mãos do oleiro. Eu ainda sou alguém que precisa e que sempre vou precisar da obra do Espírito Santo em mim. E que se eu tiver de me levantar em qualquer momento da minha vida, que seja para servir. Mesmo que seja um movimento de cima para baixo, algo que remonta aí à humildade, mas que seja assim porque o meu rei, ele foi manso e humilde. E eu quero ser como o meu rei. Eu quero ter a essência de Cristo, ter o próprio Cristo, eu quero viver Cristo Jesus. E hoje, ouvindo esse episódio, eu quero te incentivar a orar para que o Espírito Santo traga essa tristeza para o arrependimento. A tristeza segundo Cristo, porque o arrependimento não é só quando nós somos apresentados a Cristo Jesus, mas o arrependimento ele deve nos acompanhar durante toda a nossa vida. E para que você encontre misericórdia em Cristo, porque não adianta só sentir tristeza, nós precisamos entender que Cristo Jesus ele pode nos perdoar e ele pode nos curar, ele pode nos sarar. E para que assim você se levante para servir ao Rei e a seu reino, porque você foi chamado também para ser servo. Bem, é isso. Que o Senhor Jesus te abençoe e que assim como eu fui edificada com essa passagem, que você tenha sido também. Eu espero que a minha geração seja uma geração curada em Cristo Jesus e que a minha geração ela se levante para servir as causas do seu rei. Amém? Um beijo para você e até o próximo episódio. Tchau!